Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado, muito feliz aí pela frente. E como sempre, que Deus abençoe ricamente a tua vida, toda a tua casa, que Ele possa derramar sobre o teu coração uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. E se esse conteúdo ele abençoar a tua vida, considere se inscrever aqui no canal. E hoje eu convido você a refletir comigo lá no livro de Provérbios. A gente começa pelo versículo 27 do capítulo 17. E a palavra de Deus ela nos diz o seguinte: quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras, quem tem entendimento controla as suas emoções. Amém? Então a gente vive num mundo cada vez mais dividido, não é verdade? E o poder da palavra ponderada se torna um tesouro inestimável. E esse breve texto, nesse versículo, esse provérbio que a gente leu, ele lembra da necessidade da gente dominar a nossa língua, a nossa boca, aquilo que a gente fala, porque Jesus mesmo, ele deu grande importância a esse ensinamento. Lá no livro de Mateus, lá no versículo 37 do capítulo 12, ele disse bem assim, ó: por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Então, assim como a língua minúscula, né, ela pode inflamar um incêndio devastador, as nossas palavras têm também o potencial de derramar vida ou morte na vida de alguém. Porque uma pessoa verdadeiramente sábia, ela controla suas emoções, ela filtra bem as suas palavras para não falar demais, para não falar apressadamente. Isso é bem diferente do que a gente tem visto, né, como padrão dos nossos dias, onde a gente vê opiniões descartáveis, discussões para lá de acaloradas e muitas das vezes vazias, que enchem as nossas redes sociais. E além do mais, a gente não pode esquecer que palavras desperdiçadas de forma inútil apenas expõem a nossa insensatez. Aí eu pergunto para você, quantas divisões, quantas rupturas, quantas mágoas a gente poderia ter evitado, né, se a gente primeiro tivesse freado a nossa língua em vez de deixar, né, escapar palavras precipitadas. Quantas situações da nossa vida a gente teria tido um final diferente se a gente tivesse seguido o exemplo de Cristo. E por isso a voz do Espírito Santo nesse texto, nesse provérbio, nos convida a uma profunda leitura da nossa vida. Porque quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras, diz o texto. Mas sobre o significado de moderado nas palavras na prática do dia a dia, hein? A palavra de Deus, ela nos concede preciosas lições para a vida, sabe? E se a gente pegar o exemplo de Jesus diante lá dos seus acusadores, lembra da história? Ele ficou ali o quê? Calado. Ele não respondeu nada. Isso está escrito lá no livro de Marcos, lá no capítulo 14, você pode conferir depois aí na tua casa, onde você estiver. Agora, quantas foram as vezes que eu e você, a gente precisou seguir essa mesma atitude, né, nas situações mais diversas aí do nosso dia a dia, do nosso chão da vida, e a gente acabou fazendo exatamente o contrário, a gente agiu de forma errada. Lá no livro de Provérbios, lá no versículo 28 desse mesmo capítulo, o texto diz bem assim, ó: até o insensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada até parece inteligente. Então, trocando em miúdos, é melhor ficar calado e parecer um tolo do que falar e remover todas as dúvidas. E numa última analogia que eu queria fazer com você, meu irmão, imagina só um aquário de águas cristalinas e do lado dele uma jarra de tinta. Imaginou aí? Quão poucas gotas são necessárias ali para a gente poder turvar completamente aquelas águas antes transparentes, hein? Da mesma forma, quão pouco controle da língua basta para a gente mergulhar assim em relacionamentos e situações no caos absoluto. E essa disciplina das palavras prudentes, ela começa pela renovação diária da nossa mente em Cristo, como diz lá em Romanos 12. Então, quanto mais a gente permitir que o Espírito Santo transforme os nossos pensamentos, mais as nossas palavras, né, vão refletir a graça, a verdade do Senhor, e que seja um exercício constante, né, para cada um de nós, o de parar,
o de respirar um pouco, de pensar e depois responder com mansidão, em contraste aí gritante ao falar com poucas palavras, ou melhor, ao falar sem pensar, né? Porque diante de uma geração marcada por tanta provocação, que a gente possa ser uma voz serena, cheia de graça, que a gente possa refletir a imagem de Cristo, que a nossa língua ela possa construir ao invés de desconstruir, que a gente possa abençoar vidas que nos ouvem, que a gente possa dar espaço ao sábio conselho de Deus. Então, quando a gente se render a essa disciplina de carregar com a gente uma palavra prudente, a gente vai ter a certeza que o nosso testemunho vai brilhar, em contraste a falas fúteis, né, vazias que a gente vê por aí. E o mais importante, que a gente possa com isso honrar a Deus e que um dia a gente possa ouvir servo bom e fiel. Amém? Guarde no teu coração e espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês de Jesus, se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para a gente meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus abençoe ricamente você, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.